Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um problema muito comum que já deve ter acontecido com você, que é a questão de leads de outras cidades. Em março do ano passado, de 2023, o Facebook declarou uma nova mudança dentro da sua segmentação de localização, a qual só poderemos escolher pessoas que estiveram ou que moram em uma localização determinada. Isso fez com que acontecessem diversos problemas, muitos erros, muito cansaço da nossa equipe para conseguir resolver esses problemas, porque começou a ter muito lead de fora, de um dia para a noite, campanhas que estavam bem segmentadas, com público muito específico, com público direto dessa cidade, desse local, começaram a ter problemas porque começou a aparecer pessoas de outras cidades. Isso foi um problema que a gente tenha causado? Não foi. Isso foi realmente um problema causado pela mudança que houve dentro da plataforma e fez com que a gente tivesse que criar medidas paliativas. Até hoje, depois de um ano e meio, o próprio Facebook, o próprio Meta, ainda não encontrou a melhor solução para isso. Ele deixou a mesma opção ali, que era pessoas que estiveram ou que moram na localização, e continuamos tendo problemas de leads que vêm de outras cidades. O que vai acontecer sempre é que, por exemplo, de cada 10 leads que cheguem, vai ser uns 2, às vezes 3 leads de outra cidade, de uma localidade um pouco mais longe. E existem alguns motivos para que isso aconteça. O Meta Ads, a empresa Meta, que é dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, ela funciona por meio de alguns fatores para conseguir detectar onde você se encontra. Fatores que vão ajudar a própria plataforma a encontrar a localização do indivíduo e mostrar o anúncio. Como a gente trabalha com negócios locais, porque clínicas odontológicas são negócios locais, é interessante que a gente só anuncie em determinado raio. Não adianta eu estar na cidade de Florianópolis e querer anunciar para pessoas de São Paulo. A pessoa não vai vir de São Paulo até Florianópolis para fazer uma limpeza, ou para fazer um implante, para fazer um tratamento de canal. Então, o interessante é que se eu estou em Florianópolis, eu anuncio somente em Florianópolis. E existem situações onde são cidades maiores, como São Paulo, onde é interessante que a gente esteja somente em um determinado bairro ou determinada região de São Paulo. Então, com os anúncios, quando começam a ter esse tipo de problema de mostrar nosso anúncio para outras regiões, a gente precisa tomar algumas medidas. Isso a gente foi desenvolvendo ao longo desses tempos, criando algumas gambiarras para fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade dos leads, que é um problema causado pela própria plataforma. Qual que foram essas medidas que a gente fez? Primeiro, a gente negativou muitas regiões, então quando começa a vir muito lead de fora, a gente precisa negativar e fazer algumas segmentações de dispositivos para fazer com que a gente consiga impactar essas pessoas da melhor forma. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a segmentação de uma campanha, porque talvez você nunca tenha visto o gerenciador aberto, mas é importante que você entenda que a gente, quando faz uma campanha para negócio local, a gente com mais de 5, 6 anos de experiência com negócios locais, a gente jamais, e eu com mais de 8, 9 anos de experiência com campanhas e com links patrocinados, com os anúncios online, a gente nunca vai fazer um anúncio para impactar uma pessoa que não esteja dentro do nosso público. Não seria inteligente gastar dinheiro com um público que não se encontra na nossa região. Então não é a questão de campanhas, as nossas configurações ou erros do que a gente está fazendo. De fato, é um problema do Meta, no qual a gente trabalha arduamente para conseguir solucionar e entregar o lead de melhor qualidade. Jamais você que mora no Rio de Janeiro, vamos supor, em Jacarepaguá, vou trazer um lead de Niterói. Não faz sentido trazer um lead de tão longe. Então, é muito importante que a gente trabalhe em equipe. A pessoa que atende os leads, ela precisa identificar esses problemas e passar para a nossa equipe para que a gente consiga fazer os ajustes necessários. Obviamente, vai ter aquele percentual que eu tinha comentado, de 10 pessoas entrarem 2, 3 pessoas que não sejam daquela região. Isso é extremamente normal. E a gente não precisa fazer nada quando é muito pequeno, 1, 2 pessoas em um volume maior. Mas quando o volume começa a aumentar, por exemplo, de ser 4, 5, 6 pessoas de 10, aí já é mais complicado, a gente precisa tomar uma medida para isso. Então é importante que a gente tenha essa troca. Eu vou mostrar para você, só vou compartilhar com você aqui a nossa tela. Eu vou compartilhar o gerenciador. Esse aqui é o gerenciador de anúncios. Essa aqui é uma conta teste que a gente utiliza. E aqui a gente cria campanha. Quando a gente vai criar uma campanha, eu vou criar uma campanha aqui meio rapidinho para mostrar para você ir direto na configuração da localização. Então vai estar demorando um pouquinho, vai criar, vamos aqui no manual.
que é como a gente faz as nossas campanhas. E no conjunto de anúncios é onde a gente vai definir a localização dessa campanha. Ela já vem presetada para ser Brasil, mas aqui nessa região a gente vai clicar aqui e vai querer colocar uma cidade específica. Então, no caso, vamos colocar Florianópolis, por exemplo. Florianópolis. Opa, Florianópolis. Já vai aparecer aqui, ó. Florianópolis. Opa. Aqui. Apareceu. Aqui a gente tem a região de Florianópolis e se eu fosse pegar pelo raio que já traz pré-configurado, 40 quilômetros é muito grande o raio que tem de atuação. São muitas pessoas, pega 4 cidades praticamente, Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. É muito grande. Não vale a pena para o negócio local atender tão longe. Imagine para outro estado. Não faz sentido. Então o que a gente faz sempre? Ou a gente diminui esse raio para deixar 17 quilômetros ou até menos, ou a gente coloca somente a cidade. Mas se eu pegar a cidade de Florianópolis, vai pegar tanto pessoas que moram no norte da ilha quanto no sul da ilha. Aqui a região tem muita distância e as pessoas que moram no sul da ilha geralmente vão se atender no sul da ilha ou vão se atender no centro da cidade, somente quando vem para o centro da cidade. Então é importante que a gente fique atento a esses comportamentos da região para que a gente entenda também como que a gente pode fazer essa otimização. Então, se eu pegar a Florianópolis inteira, vai ter bastante gente, 350 mil pessoas, na média. Então, o que a gente pode fazer? Se a minha clínica se encontra no centro de Florianópolis, eu vou colocar o centro, o endereço da minha clínica, né? Então, posso pegar Rua Felipe Schmidt. Vamos ver se vai puxar. Schmidt Florianópolis. Vou pegar esse local aqui aleatório. E aqui, quando eu escolho o local, a rua, eu consigo fazer a geolocalização mais centralizada ali no centro. Então, vou pegar, por exemplo, 4 km. 4 km está ok, as pessoas geralmente conseguem se locomover nessa distância, eu vou ter um público legal e vou conseguir fazer. Geralmente, a gente faz assim a configuração. Pega um público que está no raio específico e quando é uma cidade pequena, a gente pega a cidade inteira, porque é uma cidade que é mais fácil de se locomover. Mais cidades, capitais, inclusive Florianópolis não é a capital mais populosa, mas tem uma população, a densidade demográfica alta, a gente sempre vai fazer dessa forma. E é assim que a gente faz a configuração. A gente sempre vai colocar aqui a região da cidade e a gente vai salvar. Só que o que acontece? A geolocalização, ela funciona por alguns parâmetros, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, isso aqui pode causar problema, porque eu posso colocar Florianópolis e vai começar a aparecer pessoas aqui do redor. Pessoas que moram aqui no litoral, pessoas que moram aqui em outras cidades, pessoas que passaram por Florianópolis, porque veja bem, a configuração é alcance as pessoas que moram ou estiveram recentemente na sua localização. Dessa forma, faz com que a gente não consiga ser 100% certeiro com pessoas que moram naquela localização. É interessante porque tem pessoas que vão trabalhar na região e tudo mais, mas o importante é que a gente não impacte pessoas que não consigam vir até a região onde a gente atua. Então o que a gente faz? A gente vai ficar sempre atento, né? Se vai vir pessoas de fora, se vier a gente faz a negativação, daí a gente escolhe, por exemplo, São Paulo. Daniel, veio o lead de São Paulo. O que a gente sempre faz? A gente veio para cá e coloca São Paulo e negativa São Paulo. Sempre a gente coloca uma lista de todos os estados do Brasil e negativa, para evitar esse problema já de antemão. Mas às vezes pode vir alguma cidade de Santa Catarina, então a gente tem que fazer negativações pontuais. Cada vez que a gente muda aqui, a gente coloca a campanha aprendizado. Então, o mínimo que a gente mude, a gente faça as alterações aqui, melhor é para nossas campanhas. Mas por que eu entrei no gerenciador para mostrar isso aqui para você? Para você entender que não é uma questão de que a gente coloca outras cidades para anunciar. De fato, isso aqui acontece por um erro da plataforma, como eu tinha comentado para vocês, e a geolocalização ela ocorre com parâmetros diferentes. O primeiro parâmetro que a gente vai trabalhar com a geolocalização, deixa eu só botar aqui para o lado. Aqui. A geolocalização ela vai trabalhar com o GPS. Então, o GPS e localização do dispositivo são... localização do dispositivo. Então, o que é aqui? Aqui é quando o usuário está, por exemplo, no 4G, conectado na internet, e o próprio GPS ali, onde tem a geolocalização, vai detectar que ele se encontra, então o endereço
ou dentro do ônibus, ou dentro do trânsito, e vai mostrar esse anúncio. Se encontra aqui dentro dessa geolocalização, a qual a gente segmentou, vai mostrar um anúncio para ele. Esse é o primeiro parâmetro que o Facebook utiliza, o Meta utiliza para conseguir fazer a sua segmentação. O segundo parâmetro é o endereço de IP. Então, tem cidades pequenas que o endereço de IP é compartilhado e às vezes tem alguma troca que acaba mostrando, por exemplo, eu estou no Mato Grosso, na cidade de Sorriso, e acaba mostrando para outra cidade que está a 400 km de distância, mesmo a gente fazendo a localização somente em 30 km. Isso é um problema porque o próprio Facebook ele faz essa segmentação pelo IP. Porém, a gente não tem controle dessa geolocalização e acaba havendo esse problema de identificação, qual que é o endereço IP correto. Às vezes é uma IP compartilhada, que é o endereço do porto, né? No caso, é o endereço da internet que essa pessoa utiliza, e a gente não tem controle. Então vou colocar aqui para ficar mais claro. Endereço IP. O outro ponto, outro parâmetro que o próprio Facebook utiliza, o Meta, é a localização e que o próprio usuário ele define. Então, quando ele, por exemplo, faz algumas configurações dentro do Meta, dentro do Facebook, dentro do Instagram, o próprio Meta pode utilizar isso para identificar que aquele usuário se encontra ali. Então, é a localização. Isso aqui tudo é puxado por meio das informações essas que eu estou passando para vocês, é do canal, a central de ajuda do próprio Meta. Localização autodeclarada. É quando o próprio usuário define que está naquele lugar. E o quarto item são check-ins. Sabe quando você está no Facebook e você coloca, estou aqui em tal lugar? Isso ajuda o próprio Facebook a identificar. E se alguém te marcar em algum lugar e aquela foto está, por exemplo, Los Angeles, e aí me marca lá, aí o próprio Facebook pode identificar que eu esteja lá e me mostra anúncios de lá. Então, são esses os parâmetros que ele utiliza. E localizações visitadas. São esses os 4 parâmetros que o próprio Facebook utiliza para conseguir identificar que o Daniel se encontra naquela região e é interessante eu mostrar o meu anúncio para o Daniel. É muito importante que você entenda que isso aqui não é fácil de modificar. A gente tem que fazer algumas gambiarras, como eu tinha mostrado para vocês, aquela negativação, para conseguir fazer com que ele não me mostre. Porque se eu estou em Florianópolis, eu não quero que pessoas de São Paulo vejam meu anúncio. Então, o que eu posso fazer? Nosso negócio é local, é local, já diz o nome. Então, nosso negócio é negativar tudo o que não seja Florianópolis. É a única solução que a gente tem tido agora, até o momento para conseguir solucionar esse problema, que é a questão de aparecer para pessoas que não fazem parte do nosso público. Eu espero que você tenha entendido um pouco como funciona a geolocalização do Facebook. Sempre que precisar, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Mas não é uma questão muito simples. Se fosse simples de resolver a questão da geolocalização, a gente já teria uma solução e seria o melhor de tudo. Porque a gente sempre evita mexer nas campanhas. Quando a gente mexe na campanha, gera aprendizado, e o aprendizado pode gerar um problema na performance das campanhas. Então isso aqui é basicamente uma explicação um pouco mais técnica de como a gente faz essa geolocalização, como a gente faz a negativação. E é muito importante que você, quando identifique que um lead vem de fora, sempre vá registrando as cidades para que a gente consiga ver se existe um padrão ou é aleatoriamente e faz parte do próprio algoritmo. Tem vezes no mês que o próprio algoritmo tem oscilações e acaba mostrando mais o nosso anúncio para outras regiões. Então é muito importante que a gente fique atento a esses pontos. Então, até breve, muito obrigado por ficar até aqui.